É gostoso de ver o desespero da pessoa tentando te atingir. E você lá, tranquilona, blindada por Deus. Calma aí. Fala. Fala, traz o biscoito da vaca pra mim, por favor. Tira a mão da boca pra falar. Por favor. De quê? Qual biscoito? Da vaca. O quê? Da vaca. Da vaca? Sim. Que biscoito? Da vaca. Vai comer macarrão. Da vaca. Vai comer macarrão. De toda vaca. Se você comer o macarrão, eu te dou o biscoito da vaca. Não, ei. Você quer o quê? Papai, trazer. Ah, pro seu pai trazer o quê? Depois da vaca. Fala com ele.